Olha só, a função da gravitação é estudar o movimento dos planetas em torno do Sol. Então vamos começar por um primeiro projeto criado por Cláudio Ptolomeu há 100 a 170 anos depois de Cristo. Um sistema que era um sistema geocêntrico. Dá uma olhadinha na figura. Olha só, a Terra ocupava o centro de uma circunferência. Gente, ó, os planetas, eles desempenhavam trajetória circular em torno de um centro, e essa circunferência, esse centro da circunferência, girava em torno da Terra. Então era um sistema complicado, o planeta girando em torno de um centro, e esse centro girando em torno da Terra. Um outro sistema que foi criado depois, em 1473, aproximadamente a 1543, que foi com Nicolau Copérnico, ele tinha o sistema heliocêntrico, que era o Sol no centro do sistema, ao redor os planetas numa órbita circular, e mais externamente, mais do lado de fora, tinha-se uma grande calota onde ficavam as estrelas grudadas. Veja a figura. Um outro sistema criado, um outro sistema geocêntrico criado, foi por Tycho Brahe. Ele criou um sistema onde se tinha a Terra no centro e o Sol gravitando em torno da Terra com todos os planetas ao seu redor. Então, de novo, a Terra seria o centro, com o Sol gravitando em torno da Terra e os planetas gravitando em torno do Sol. Dá uma olhada só na figura. A gravitação dos planetas em torno do Sol, ela foi fundamentada em 3 leis, que são as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, dá uma olhadinha na figura, ela é conhecida como lei das órbitas. Ela diz que os planetas em torno do Sol representam órbitas elípticas, a trajetória é uma trajetória elíptica, com o Sol situado em um dos focos. Gente, olha só, complementos que vieram depois com relação à primeira lei de Kepler, que no ponto mais perto em relação ao Sol, na distância mínima, na verdade, o planeta ele passa com velocidade máxima. Esse ponto é chamado de periélio. E no ponto mais afastado, a velocidade é mínima. Nesse ponto mais afastado, na distância máxima, nós temos então o afélio. Então a velocidade de um planeta em torno do Sol ela é variável. Quando está mais perto, a velocidade é maior. Quando está mais distante, a velocidade ela é menor. A segunda lei de Kepler ela é conhecida como lei das áreas. A segunda lei de Kepler diz o seguinte, que se a gente pegar 2 pontos em relação ao Sol, um ponto A e um ponto B, e um planeta varrer essa área, se tu pegares um ponto C e um ponto D e for determinar qual a área que foi percorrida, tu vai perceber que em tempos iguais o planeta ele anda áreas iguais. Ele não anda distâncias iguais em tempos iguais, ele anda áreas iguais em tempos iguais. E isso determinou uma velocidade que é chamada de velocidade areolar, que diz que a área que o planeta percorre pelo tempo é uma constante para cada um dos planetas. Agora olha só, a velocidade linear, que é a velocidade relacionada à distância, essa não é constante, já que a velocidade aumenta e a velocidade diminui. A velocidade constante é a velocidade diária, é a velocidade areolar. A terceira lei de Kepler, na verdade, é uma relação matemática. Dá uma olhadinha na figura. Tu tem a distância mínima e a distância máxima ao Sol que um planeta pode ter. A soma desses dois, dividido por 2, vai dar um raio da órbita. A terceira lei de Kepler diz o seguinte, que o raio da órbita de um planeta ao cubo, dividido pelo seu período ao quadrado, que é o tempo que demora para dar uma volta em torno do Sol, dá o mesmo valor para qualquer planeta. Para cada planeta, o seu raio ao cubo de órbita, dividido pelo seu período ao quadrado, dá o mesmo valor para todos os planetas. Então, se tu pegar, por exemplo, o planeta Marte, fizer essa conta, dá o mesmo valor que dá para a Terra, que dá para Mercúrio, e assim por diante. Raio ao cubo sobre o período ao quadrado é uma constante. Esse é o conteúdo da terceira lei de Kepler. A lei da gravitação universal, desenvolvida por Isaac Newton, ela foi fundamentada nos estudos de Copérnico, Galileu e Kepler. O Newton desenvolveu uma equação onde se tem a relação entre 2 massas e a distância entre elas. O Newton concluiu que o produto da massa de 2 corpos dividido pelo quadrado da distância entre eles te dá uma força de interação, que é uma força de interação gravitacional. Isso tudo multiplicado por uma constante, que é chamada de constante da gravitação universal. Foi concluído que entre corpos que têm massa, nós sempre temos uma força de atração. Mas não esquecendo que essa força de atração depende da massa de cada corpo.
Assim é que, por exemplo, entre duas pessoas, nós também temos essa força de interação gravitacional. Só que as massas das duas pessoas são muito pequenas. Então essa força de atração é praticamente zero. Agora olha só, quando se estuda, por exemplo, a força gravitacional entre uma pessoa e a Terra, nós temos uma força significativa, já que a massa da Terra é muito grande. A aceleração gravitacional, ela não é constante. A aceleração gravitacional, ela muda com a altitude. Então, como podemos perceber essa variação da força gravitacional com a altitude, por exemplo? Igualando o peso de um corpo, que é massa vezes a gravidade, à força gravitacional. Olha só, cortando a massa da pessoa com a massa da força gravitacional, chegamos numa equação que é a da gravidade. A aceleração da gravidade de um determinado planeta, por exemplo, é a constante gravitacional multiplicado pela massa desse planeta sobre a distância ao quadrado. Que distância? A distância do ponto que está sendo analisado em relação ao planeta. Então, olha só. Quando temos um corpo situado sobre a Terra, um objeto situado sobre a Terra, a distância é o próprio raio da Terra. Agora, se o cara está, por exemplo, a uma certa altitude, se ele está longe da superfície terrestre, então a distância ela aumenta. Fica o raio da Terra mais a altitude em que o indivíduo se encontra. Logo, olha só a equação. A gravidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto mais distante estivermos do centro da Terra, menor será a gravidade que estamos sujeitos. E por isso que dentro de uma nave, por exemplo, os astronautas eles têm gravidade baixa. Por que tem gravidade baixa? Porque estão distante do centro da Terra. E, portanto, a gravidade sobre eles vai diminuindo. Os satélites de comunicação que são colocados em órbita, ele tem em torno da Terra uma órbita que é chamada de órbita estacionária. O que é uma órbita estacionária? Ela tem sempre o mesmo valor de sua velocidade. Por quê? Porque quando se quer usar um satélite de comunicação, ele sempre tem que estar na frente do local de utilização. Tem que sempre estar na mesma posição. Por isso que é chamado de órbita estacionária. Para se determinar qual a velocidade que um satélite deve ter na sua órbita então estacionária, para ele ficar sempre na mesma posição, é só igualar a força centrípeta à força gravitacional. E aí você vai chegar numa equação que é a equação da velocidade. Uma equação que determina a velocidade com a distância. Então essa velocidade é a velocidade de órbita de um satélite em torno da Terra. Uma velocidade para a órbita estacionária, que depende da altitude em que o satélite se encontra.